Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Eu achei que fosse interessante, aproveitando que o dia de finados já está chegando, para a gente compartilhar aqui algumas informações importantes acerca dessas questões. Uma delas diz respeito à ida do crente, do irmão, do evangélico lá no cemitério no dia de finados. Eu, na verdade, cresci ouvindo muitas perguntas acerca disso, né? O que um crente vai fazer no dia de finado num cemitério? Tem algumas coisas que se pode fazer. E antes disso, eu já queria convidar você para a gente pensar no que a gente pode fazer, no que a gente deve fazer no dia de finado. Primeiro eu quero começar lembrando de uma tradição, de um costume antigo que existiam entre a comunidade cristã do primeiro século, que seguia o exemplo do judaísmo. Olá, Rodrigo Araújo, boa noite, graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Todos os demais que estão chegando para a nossa transmissão aqui, muito obrigado. Então havia uma tradição antiga, e nessa tradição tanto cristãos quanto judeus costumavam ir regularmente ao cemitério. Não tive o cuidado de pesquisar se na atualidade eles têm um dia específico para ir ao cemitério. Na grande maioria, geralmente eles vão quase todos os dias aos cemitérios e aos túmulos, túmulos dos profetas, túmulos de entes queridos, porque visitar túmulo hoje em Israel é basicamente uma atividade turística e que rende bastante dinheiro para os judeus. Principalmente quando se diz respeito à questão de visitar o túmulo dos profetas, túmulos históricos, como o túmulo de Abraão, Isaac, Jacó, túmulo onde foram colocados restos mortais dos patriarcas, entre alguns profetas que existiram na história de Israel. Mas alguém poderia me perguntar assim, pastor, de onde é que vem a ideia de alguns evangélicos questionarem sobre essa questão de dar atenção para túmulo, de zelar pelo túmulo de um ente querido? Onde é que se levanta essa questão no meio do povo evangélico? Em Lucas capítulo 11, versículo 47, eu acredito que você deve lembrar quando o Senhor disse: ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, que os vossos pais mataram. Essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra pesada, uma palavra dura para aquele povo ali, às vezes ficou muito mal entendida por parte dos irmãos, achando que por conta disso não se podia ir a um cemitério para ali zelar pelo túmulo do seu ente querido, porque poderia estar cometendo algum ato de idolatria, coisa dessa natureza. A primeira coisa que nós vamos dizer para você é: proibir alguém de ir no dia de finado ao cemitério é mera superstição ou lenda que não encontra embasamento nas escrituras. Porque esse dia eu diria que você deveria até aproveitar o feriado. E se você tem algum respeito pela memória do seu ente querido, você ir ali, ajeitar um túmulo que está quebrado, fazer uma limpeza em volta dele se já tiver criado algum mato, consertar alguma rachadura, ou se você ainda não fez uma lápidezinha interessante, você vai lá e construa uma lápide. Quando você constrói algo dessa natureza, você não está adorando a pessoa que morreu, mas você está demonstrando respeito e valorizando a memória do seu ente querido. Esse texto que diz: ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, ele, longe de ser uma proibição a você ir a um cemitério, ele não tem nenhum desses propósitos de proibir você de pisar num cemitério. Mas o que o Senhor estava reclamando ali, o que Jesus sempre fez, foi a questão da hipocrisia. Vamos dar aqui alguns exemplos. Na questão do sepulcro, ele disse: ai de vocês que estão edificando o sepulcro dos profetas, que os pais de vocês mataram, e vocês estão fazendo a mesma coisa, matando muito dos profetas que Deus está enviando para você. Ai de vocês que estão fazendo isso. O Senhor Jesus estava censurando a hipocrisia. Como é que você zela o túmulo de alguém que você matou
condenando como se ele fosse um herege. Era essa insensatez e era essa hipocrisia que o Senhor Jesus estava combatendo. Outro exemplo disso é quando aquela mulher que foi surpreendida em adultério, o Senhor Jesus não permitiu que ela fosse de cara ali apedrejada, por causa da hipocrisia daqueles que tinham levado aquela mulher, que tinha sido apanhada em flagrante ato de adultério, e desprezaram o homem que com ela adulterou e trouxeram só a mulher para matá-la. E o juízo temerário, o juízo injusto, o Senhor Jesus repudia, o Senhor Jesus condena. É por isso que ele nunca permitiu que se apedrejasse aquela mulher naquela circunstância, naquela situação. Se o homem que com ela adulterou tivesse chegado ali, ele não teria de forma nenhuma impedido eles de fazer. Mas o que eles estavam fazendo não era justiça. O que eles estavam fazendo não era cumprindo a lei de Deus. O que eles estavam fazendo era só o feminicídio, que era muito comum naquela cultura, a mulher valorizada muito pouco, como ainda hoje nas culturas islâmica e judaica ortodoxa, a mulher não tem muito valor. Ela não é valorizada e nem é respeitada. O crime dos homens passam desapercebido, ao passo que das mulheres sofre uma condenação rigorosa e muito rígida dentro daquela cultura judaica e dentro das culturas islâmicas ainda hoje. Então o Senhor Jesus, ele não estava naquela situação dizendo que não podia apedrejar quem tinha cometido adultério, mas o que ele estava fazendo era mostrando que juízo temerário não é permitido de acordo com as Escrituras. Uma outra situação interessante é quando sobe o fariseu e o publicano para o templo, eles vão orar. E o Senhor Jesus vai lá e repreende dizendo, ai de vocês. Aliás, desculpa, não é que ele repreende dizendo ai de vocês. Ele simplesmente justifica um e o outro desce para casa não justificado, porque qualquer que se exalta será humilhado e qualquer que se humilha diante de Deus será exaltado. Ali o que ele estava condenando ou censurando não era a questão da oração, era a hipocrisia misturada com a oração. Quando o Senhor repreendeu os fariseus por orarem no canto das praças, da sinagoga, para serem vistos pelos homens, o que ele repreendia era a hipocrisia de querer aparecer em nome de uma obrigação que é a adoração voluntária ao único Deus verdadeiro. E assim, quando ele diz, ai de vocês que edificam o túmulo dos profetas, ele não está proibindo você edificar o túmulo de um parente seu que faleceu, de demonstrar cuidado. E geralmente entre nós, os evangélicos, por conta de más interpretações que ao longo dos anos se acumulou, muitos irmãos são péssimos exemplos de zelar pela memória e pelo túmulo dos seus entes queridos, porque, claro, foi mal ensinado. Então, às vezes acontece muito essa superstição de você ouvir um ensino qualquer, ensinado de qualquer maneira, e você simplesmente repassar ele para frente sem nenhum critério de examinar dia a dia nas Escrituras para ver se essas coisas realmente são assim. Nós temos um outro texto que eu quero examinar com você, falando sobre isso, lá em Gênesis capítulo 49, inclusive vai ser o texto que eu quero usar como base para a nossa meditação aqui. Em Gênesis 49, a partir do versículo 31, diz assim, ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, ali eu sepultei a Lia. 32, o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar instrução aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado com o seu povo. A expressão de congregado com o seu povo aqui era reunido naquilo que eles chamavam de necrópolis. Necrópole era uma espécie de pequena cidade feita para colocar o corpo dos entes queridos. Era geralmente uma espécie de caverna que se cavava na rocha sólida, e ali algumas delas chegavam até 36 compartimentos ou túmulos, nos quais era colocado o corpo dos entes queridos e depois selado com uma pedra na entrada. Jesus, quando foi sepultado, por exemplo, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, um túmulo de um homem rico, porque havia essa tradição e o povo se preocupava em ter um túmulo bem feito, um local onde a sua família seria preservada, e aquele local eles tratavam com todo carinho, com todo cuidado, porque ali estava a memória nos restos mortais dos seus parentes, e eles tinham todo esse cuidado. Então nós, enquanto evangélicos, não temos motivo nenhum
para no dia de finado, né, como é conhecido, a gente não ir ao cemitério e cuidar, zelar do túmulo daqueles que foram nossos parentes e que já dormiram no Senhor ou não dormiram no Senhor. Não tem importância se eles morreram em Cristo ou não, para você zelar o seu túmulo. Afinal de contas, você está demonstrando ali respeito à memória do seu ente querido. Se você não fizer, você não está pecando, mas você está mostrando sim um desprezo pela memória e pela história daquele seu parente, né? E nisso eu reconheço que nós, enquanto povo evangélico, precisamos melhorar nesse aspecto aí. Parece que a memória das pessoas só é importante aquelas que ficaram na fotografia, e os ímpios, eles até têm um cuidadozinho melhor. Tudo bem que alguns deles cometem a idolatria, e é isso aí nós nunca vamos cometer, porque é ilícito, adoraremos apenas ao Senhor nosso Deus, a Ele serviremos e prestaremos culto. Mas o que eu quero mostrar é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o costume entre cristãos e judeus de estar zelando pelo túmulo dos seus entes queridos sempre foi uma marca, sempre foi algo muito comum, sempre foi algo muito frequente, e eles não cometiam nenhum ilícito e nenhum pecado por fazerem isso, certo? Então, eu quero deixar essa breve meditação aqui para nós, já que estamos nos aproximando aí do dia de finado, né? Estamos aí, aliás, nesse período, e já precisamos pensar um pouquinho sobre isso aqui e não ter nenhuma dor na consciência por ter ido no cemitério para ali estar zelando pelo túmulo dos entes queridos. A parte disso, aí sim também é muito proveitoso você chegar num cemitério, entregar um folheto, evangelizar e apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O nosso vídeo aqui buscamos manter a ênfase nessa questão do aspecto simplesmente social, na questão do aspecto do zelo pelos túmulos do ente querido. É correto ou não é? Eu acredito que a resposta deve ter ficado muito clara para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer a todos vocês que até aqui nos acompanharam, pedir a Deus que abençoe a todos vocês. Cheguei agora, mas não pude ir. Cheguei agora, mas não pode ir um outro dia. Sim, pode ir qualquer dia. Como falamos na cultura judaica, o pessoal vai quase todo dia para os cemitérios e eles estão ali. Boa parte dessa motivação é por conta do grande movimento turístico, mas eles também podem e vão sempre regularmente aos túmulos dos seus entes queridos e demonstram zelo. Pode ir no dia 2, pode ir em qualquer um outro dia, não há nenhum problema. O cemitério com certeza é um local que fica durante a semana aberto, né? E as pessoas podem ter livre acesso. Podem ir em qualquer um outro dia, mas também não há nenhum pecado você ir no dia 2. O que tem muita neurose e muitos tabus que foram criados com medo de se contaminar com as práticas pagãs das pessoas. É só você ir fazer a diferença. Mesmo que você não dê uma palavra quando você vai no dia 2 ao cemitério, ali para demonstrar o zelo e o cuidado pela memória do seu ente querido, e quando você está ali fazendo qualquer uma outra coisa, alguém vai chegar e vai lhe perguntar, e é uma oportunidade da sua fé sobressair. Na verdade, a luz ela resplandece melhor quando está no meio das trevas. Então, quando você está no meio de pessoas descrentes, você faz aquilo que é de acordo com as Escrituras, você evangeliza as pessoas. E eu acredito que quando você evangeliza com atitude, seria muito melhor do que às vezes você está testemunhando apenas com palavra, né? Então, fica muito bacana a gente pensar isso. De fato, esse é um pensamento muito frequente de que não seria um bom testemunho, mas isso aí é só na base da conversa e da irrolometria, não tem nenhum fundamento nas Escrituras. Como disse, a luz resplandece melhor nas trevas do que onde não tem nenhum dos militantes das trevas para ver o nosso bom testemunho, né? Como disse, é um costume que se apregoou baseado em muitas histórias e não baseado na realidade. O servo de Deus, ele faz a diferença em qualquer dia, em qualquer situação.
É como se a gente, de alguma forma, dedicasse algum dia para o maligno e aí a gente fizesse isso. Eu acredito que boa parte dessa história que se inventou de o crente não dar bom testemunho ao estar no dia de finado, zelando pelo túmulo do seu parente, ele se criou por aquele simples desejo de competir com o catolicismo. Se o catolicismo marcou a data X para ir, então eu não vou porque foi o catolicismo que marcou essa data. É igual os sabatistas quando entregam para o diabo o primeiro dia da semana, né, o domingo. Porque vem o nome de domingos, ou no inglês é o dia do Deus Sol, e coisas dessa natureza, mas sem nenhum fundamento nas escrituras, uma vez que todos os dias são dias do Senhor, né? Então, isso é muito importante. É um dia próprio para evangelizar e não seria um dia impróprio para a gente zelar pelo túmulo dos entes queridos. Muito válido ambas as coisas serem feitas. Quem vai para evangelizar faz bem, e quem vai para zelar pelo túmulo do seu parente faz bem também, e nenhum mal está praticando. São apenas decisões que tomamos de fazer e não precisamos ficar nos condenando. Olha quem trabalha a situação, que já passa a semana todinha fazendo isso e o final de semana ocupado com as tarefas da igreja. Agora tem um final de semana que é apropriado, aliás, tem um dia na semana que para tudo, para que você possa fazer isso de boa, sem nenhum problema. Como disse, qualquer pessoa que reprova a ida, ele vai reprovar em várias argumentações, enrolometrias, coisas dessa natureza, mas sem nenhum fundamento escriturístico. Que Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha sido de grande esclarecimento e de ajuda para todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo por essa transmissão na nossa rede social. Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos em um outro momento, em uma outra oportunidade, sempre compartilhando alguma coisa interessante das Escrituras. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que participaram da nossa transmissão ao vivo.